Bem-vindos ao primeiro webinar de uma série de webinars em torno da Business Intelligence. Neste primeiro webinar vamos falar acerca da tomada de decisão, a Business Intelligence, a tomada de decisão e a quarta revolução industrial. O meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, investigador em Ciências da Complexidade, Tecnologias Quânticas, Inteligência Artificial, Estudos Estratégicos, Intelligence e Segurança, Fintech e também Modelação do Risco Financeiro. Esta série de webinars em torno da Business Intelligence insere-se no âmbito de dois projetos de I+D internacionais. Um deles é Artificial Intelligence and Game Theory, o outro é Artificial Intelligence for Risk Analytics. E está ligado às aulas de Matemática 2 na licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade Lusófona, da Escola de Ciências Económicas e das Organizações. E, portanto, vai haver alguns materiais educacionais e outros materiais também de investigação, inclusive modelos e tecnologias que vão sendo partilhadas. Algumas delas também foram desenvolvidas e trabalhadas em aula com os alunos. Nestes projetos, portanto, nestes webinars, o primeiro foca-se diretamente nos principais conceitos relacionados com a Business Intelligence e o enquadramento quer da Intelligence em termos gerais, quer da Business Intelligence mais especificamente. Portanto, considerando em primeiro lugar a questão da tomada de decisão, porque é aí que entra a questão da Intelligence, vamos olhar na relação, portanto, em alguns elementos relacionados com a tomada de decisão. Portanto, quando olhamos para a tomada de decisão, temos a questão, a intenção de agir e a ligação, a conexão entre a intenção de agir e a ação propriamente dita, que é feita através de um processo decisional, ou seja, da intenção de agir à ação, temos o processo decisional. E esse processo decisional envolve um agente que tem objetivos, uma envolvente decisional e um objeto sobre o qual irá incidir, objeto ou objetos sobre os quais irão incidir a ação ou ações do agente. Neste processo deliberativo, a questão entra aqui o conceito de inteligência e que depois nos permitirá fazer a ponte para o conceito mais restrito de intelligence. Já vamos ver porque a referência anglo-saxónica intelligence versus inteligência, já vamos ver essa dimensão. Mas, portanto, olhando para o conceito de inteligência na sua relação também com os processos decisionais, nós temos o conceito de inteligência e o conceito de razão. A inteligência tem sua raiz etimológica no latim intelligência, termo composto de intus, que significa dentro de, e legere, que significa escolher, eleger. A razão, por seu turno, tem raiz etimológica no latim ratio, com o significado de cálculo. Rationem ducere significa então computar, calcular. Portanto, quando utilizamos aqui no processo decisional, no processo deliberativo, existe uma razão calculatória acerca dos diferentes cursos de ação alternativos, em que há um desses cursos de ação que é selecionado com base naquilo que são os objetivos, a envolvente decisional e o objeto ou objetos sobre os quais incide a ação. E aí entra o processo, entre a questão da inteligência no sentido da escolha, da seleção. No âmbito dos estudos chamados Intelligence Studies, assume-se a questão da inteligência no sentido dos processos de tomada de decisão, enquanto todas as atividades envolvidas na produção de conhecimento relevante para a tomada de decisão, ou seja, nesse processo de seleção. E aqui utilizamos o conceito, nestes webinars iremos utilizar o conceito de inteligência o termo inteligência em português, quando nos queremos referir à inteligência no sentido geral, e vamos falar também, por exemplo, de inteligências artificiais, portanto é este sentido geral e como está definido aqui, portanto, trabalhado aqui em termos de raiz etimológica, vamos utilizar o termo intelligence em inglês
quando nos queremos referir ao conceito mais restrito relacionado com os estudos estratégicos e a intelligence, os chamados intelligence studies. Então, intelligence, por intelligence entendemos, já foi mais ou menos definido o conceito, neste sentido mais estrito. Por intelligence entendemos todas as atividades envolvidas na produção de conhecimento necessário à decisão estratégica, e falamos em strategic intelligence, ou tática, e falamos em tactical intelligence. Os estudos em intelligence são então a área de investigação científica que aborda todas as atividades envolvidas em tal produção de conhecimento. Portanto, todas as atividades envolvidas na produção de conhecimento necessário à tomada de decisão. Os métodos de apoio à decisão, que iremos trabalhar nestes webinars, métodos de apoio à tomada de decisão, situa-se numa interseção entre os estudos em intelligence e a ciência da tomada de decisão. E aqui a base paradigmática fundamental associada à ciência da tomada de decisão é a cibernética, e distinguem-se, podemos identificar 4 grandes fases da cibernética, e nessas diferentes fases da cibernética influenciaram por seu turno quer o modo como se pensava os processos de tomada de decisão e como se modelavam os processos de tomada de decisão, quer os métodos e tecnologias de suporte à tomada de decisão. A primeira fase da cibernética, entre 1950 e 1960, tivemos o desenvolvimento da chamada a teoria de jogos de estratégia. E aqui tínhamos a definição de uma razão calculatória para a deliberação. Ou seja, pensando em von Neumann e Morgenstern no livro The Theory of Games and Economic Behavior, em que o conceito de razão aqui era definido como uma decisão considerada racional, no sentido de von Neumann, era definido em termos de uma operatividade no contexto da tomada de decisão, no seguinte ponto fundamental: dentre diferentes alternativas, o jogador escolhe aquela que é melhor para si. E isso seria uma tomada de decisão racional. Claro que há aqui uma questão para que consiga escolher a melhor alternativa para si, tem de ter em conta quer aquilo que são os seus critérios de avaliação das diferentes alternativas, quer as informações que dispõe acerca de cada uma das alternativas decisionais e a previsão, inclusive, é acerca das consequências de cada curso de ação alternativo. E aí a questão que se coloca é que pode haver uma decisão que é à luz da intelligence, dos processos das informações e dos processos de trabalho e produção de conhecimento, portanto, à luz do conhecimento produzido em torno das diferentes alternativas, a decisão poderia ser considerada racional, no entanto, pode não ter sido a melhor decisão. Porquê? Por limites relacionados com a recolha com as informações, a qualidade das informações, a insuficiência de algumas informações, não teve acesso a determinada informação que teria sido relevante no processo de tomada de decisão. Isso pode conduzir a uma má decisão. No entanto, a decisão em si, condicionada àquilo que foram as atividades de intelligence desenvolvidas e as informações disponíveis e o conhecimento produzido, se essa foi a melhor face à luz daquilo que era o conhecimento disponível, ela pode ser dita racional à mesma. Portanto, aí entrou depois Herbert Simon a raciocinar que desenvolveu a questão do conceito de racionalidade limitada, portanto, porque existem sempre limites associados também ao conhecimento que podemos obter acerca nos processos decisionais, e que poderiam conduzir então a decisões que, à partida, aquilo que era o melhor curso de ação revelou-se não o melhor curso de ação por insuficiência de informação, por exemplo. Agora, temos a questão da teoria de jogos de estratégia, situava-se neste critério de racionalidade estratégica, ou seja, uma razão calculatória para a deliberação entre que é considerada racional uma escolha que maximiza aquilo que é o payoff esperado, ou, se quisermos, numa abordagem utilitarista, a utilidade esperada.
e aplicava-se em particular a um número finito de jogadores, embora possa ser expandida depois a teoria de jogos de estratégia, mas portanto aqui, quando falávamos de dos jogos de estratégia finitos, inclusive aqueles que foram com Nash, trabalhados por Nash e que conduziu ao conceito de equilíbrio de Nash, que iremos trabalhar nesta série de webinars. O equilíbrio de Nash é trabalhado em termos daquilo que chamam jogos finitos. O que é um jogo finito? Tem um número finito de estratégias e um número finito de jogadores. A segunda fase de desenvolvimento da teoria de jogos foi entre 1970 e 1980, portanto aqui estamos a falar em que se desenvolveram jogos evolucionários entre o paradigma biológico, também na cibernética, a biocomputação, e também começa a desenvolver-se depois na década de 80 em força e década de 90 também com a teoria, a expansão da teoria do caos e das ciências da complexidade. Portanto, tivemos na década de 70 e 90 o começo do paradigma biológico e a raiz das ciências da complexidade, também desenvolvido em força no seio do paradigma, sob a base paradigmática da cibernética. A terceira fase, 1990 a 2000, temos a simulação multiagentes, em que estamos a trabalhar, a pensar em que se começou a desenvolver simulações em computador com inteligência artificial baseada em agentes. Programava-se os diferentes agentes com determinadas regras comportamentais, eles aprendiam, havia coevolução nos processos decisionais dos agentes e tínhamos a aplicação disso, por exemplo, à simulação de sociedades artificiais, à modelação de sistemas complexos e às próprias tecnologias. Por exemplo, no contexto da aeronáutica, a simulação multiagentes é fundamental para, por exemplo, a programação daquilo que é o comportamento de enxames de drones, por exemplo. A quarta fase da cibernética vem com o novo milénio e há aqui diferentes paradigmas. As fases não invalidam a fase anterior, ou seja, há um crescimento aqui de conhecimento, no sentido popperiano. E aqui esse crescimento de conhecimento, neste caso, cada fase expande-se em relação às anteriores. Portanto, nesta fase, deixem-me só buscar aqui a barra para cima para se ver melhor. Ok. Nesta fase, na quarta fase, tivemos o desenvolvimento de uma nova teoria de jogos, em que entramos na era quântica e na teoria nos jogos quânticos, portanto, a teoria do Quantum Game Theory, modulação quântica, em que deu origem depois à econofísica quântica, e tivemos o desenvolvimento ao nível tecnológico da inteligência artificial quântica. Temos a revolução da aprendizagem de máquina, e isso, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista industrial e tecnológico, está ligada à quarta revolução industrial. E estamos a ter agora, nesse desenvolvimento da quarta revolução industrial, temos a questão da automação cognitiva, as questões da intelligence augmentation, iremos abordar estas questões mais adiante, estamos no começo do desenvolvimento das neurotecnologias, em que temos a questão da robótica e dos interfaces neuromiméticos, já existem, e estão em expansão acelerada, em que, por exemplo, podemos pegar e se qualquer pessoa pode fazer, que é compra-se online um capacete com sensores de eletroencefalograma e consegue-se controlar robôs com o pensamento, com software apropriado, robôs comerciais. Portanto, qualquer pessoa consegue fazer isso em casa, neste momento. Portanto, as neurotecnologias estão altamente desenvolvidas, principalmente na área do Quantified Self, mas o nível seguinte de desenvolvimento ainda está em curso. Portanto, é um novo nível de expansão, quer da inteligência artificial, quer da neurociência, e aí temos a questão da robótica e dos chamados interfaces neuromiméticos, ou seja, que imitam, há uma mimesis do comportamento do neurológico, e na interface entre a pessoa e a máquina tenta-se fazer a leitura também daquilo que é uma base neurológica humana, a interface depois com a máquina, em que a máquina
responde àquilo que são diferentes processos neurológicos no ser humano. Ok, portanto, isto é o desenvolvimento da cibernética, e aqui temos em força também a biónica, que se começou a desenvolver já agora na segunda fase da cibernética, mas que na quarta fase está a expandir-se em força e que depois se liga a movimentos políticos, como é o caso do movimento transhumanista. Agora, olhando para a inteligência artificial, e a inteligência artificial vai nos acompanhar nestes webinars, principalmente na parte da teoria dos jogos, em que iremos ver mesmo uma inteligência artificial a calcular os equilíbrios de Nash. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que, ao nível fundamental, investiga a cognição em sistemas artificiais e, ao nível aplicado, visa o desenvolvimento de sistemas inteligentes artificiais. E a questão central que se coloca aqui é acerca da autonomia cognitiva das máquinas. Na verdade, elas não têm uma autonomia, elas estão completamente determinadas pelos algoritmos, mesmo aquelas que aprendem e que se adaptam, estão completamente, são sistemas algorítmicos, portanto, estão determinados aí pelos algoritmos e completamente condicionadas pelos algoritmos de aprendizagem. São sistemas lógicos. E aqui a questão que se coloca ao nível, quando se fala em autonomia cognitiva, na verdade aquilo que estamos a falar é de automação cognitiva baseada numa algoritmização de processos decisionais. E aqui há três problemas centrais que estão na base da investigação em inteligência artificial e das aplicações da inteligência artificial, das tecnologias de inteligência artificial. O problema da aprendizagem, e aí temos a aprendizagem de máquina, o problema da antecipação de previsão, e aqui também temos a aprendizagem de máquina, na tentativa de antecipação previsão de fenómenos dinâmicos, e depois temos o problema da tomada de decisão. E os três problemas estão interligados, portanto, aprendizagem, antecipação, previsão e tomada de decisão. Portanto, quando olhamos então para portanto, isto é um ramo da ciência da computação, a inteligência artificial, enquanto área de investigação. Agora, quando falamos em inteligências artificiais, já estamos a falar dos artefactos tecnológicos. Ou seja, quando se aborda inteligências artificiais, está-se a abordar entidades, agentes artificiais, criadas pela matriz cognitiva humana, logo, estas entidades têm na sua construção e fundamento juízos humanos, pelo que todo o suporte cognitivo das inteligências artificiais é baseado em algoritmos criados por naturezas humanas. As inteligências artificiais incorporam assim nas suas respectivas matrizes cognitivas decisionais redes conceptuais para a execução de tarefas com antecipação projetiva intencional para a concretização de objetivos estabelecidos pelos seres humanos. Portanto, nós depois iremos trabalhar um pouco mais em detalhe as inteligências artificiais, a inteligência artificial e alguns dos conceitos relacionados com a cognição, inteligência, razão, juízo, portanto, tudo isso irá ser trabalhado em maior detalhe num webinar próprio. Aqui é mais para um percurso em torno depois da dimensão da intelligence e da business intelligence, e para a business intelligence a aprendizagem de máquina constituiu uma revolução, e para a intelligence em termos gerais também, iremos ver em maior pormenor essa dimensão. Portanto, a aprendizagem de máquina, o século XXI trouxe consigo uma expansão acelerada da inteligência artificial, em particular nesta área da aprendizagem de máquina, o machine learning. Portanto, no contexto da aprendizagem de máquina, em vez de se programar o agente artificial fornecendo-se as regras de decisão top-down, programa-se o agente com a capacidade para aprender. Portanto, aí estamos a falar de programas, logo estamos a falar de algoritmos. Portanto, quando olhamos para a aprendizagem de máquina, a engenharia do sistema inteligente dirige-se ao desenvolvimento de um kit cognitivo que torna o agente disposicionalmente capaz de aprender, mas este disposicionalmente capaz de aprender é segundo uma estrutura algorítmica. Portanto, ele é capaz de capturar padrões não lineares complexos nos dados, padrões que os seres humanos têm dificuldade em sintetizar em termos de uma regra matemática, mas que o sistema consegue produzir em termos de regra matemática que lhe permite prever. E então aí o comportamento de um sistema dinâmico, por exemplo. E aí temos a formação de expectativas dinâmicas em que o agente aprende a antecipar padrões em variáveis-alvo a partir de padrões de preditores.
também pode aprender a classificar, por exemplo, e aí estamos, os dois problemas de previsão e de classificação estão interligados também, assim como aprendendo a decidir, aí é a formação autónoma de regras de decisão. Mas esta autonomia é uma autonomia limitada pelo algoritmo, portanto, aqui na verdade falamos de automação, e esse era o termo mais correto, automação de regras decisionais. É possível, no entanto, essa automação das regras decisionais, como o nome indica, é segundo uma base algorítmica. Depois iremos trabalhar isto em maior detalhe num webinar em torno da parte cognitiva. Agora, olhando para as revoluções industriais, temos então a quarta revolução industrial, que é a chamada revolução dos sistemas ciberfísicos. Na verdade, pode ser expandido com a noção dos sistemas ciberfísicos cognitivos. Quando se fala nos sistemas ciberfísicos, estamos a pensar principalmente na internet das coisas, mas a internet das coisas vem com, é uma internet de coisas com inteligência artificial incorporada, ou seja, smart devices, e aí estamos a falar de uma fusão entre as tecnologias de informação e comunicação e as tecnologias cognitivas, ou seja, inteligência artificial e agora também as neurotecnologias que também entram neste jogo. Mas, portanto, aí estamos a falar dos sistemas ciberfísicos e, no fundo, sistemas ciberfísicos cognitivos. É a grande base da quarta revolução industrial. Entra, então, aqui a questão da intelligence. A intelligence está a ser transformada por esta revolução industrial também, e a business intelligence em particular. Olhando então para a tomada de decisão e o ciclo da intelligence, o ciclo da intelligence é uma ferramenta fundamental e vai nos acompanhar ao longo dos webinars. Olhando para o ciclo da intelligence, e vamos aqui analisar o ciclo em pormenor, assim como como é que a quarta revolução industrial está a impactar este ciclo da intelligence. E vamos ver em detalhe o ciclo da intelligence e cada uma das fases, mas para já temos aqui a ideia central, temos o primeiro passo do ciclo é o planeamento e direção, o segundo passo é a recolha de informações e o processamento dessas informações, e aqui entra em jogo a data science. Depois temos a análise e produção de conhecimento relevante para a tomada de decisão, e aqui entram métodos de apoio à decisão, e vamos entrar aqui depois, aliás, vamos trabalhar inicialmente precisamente estes métodos de apoio à decisão, referindo sempre o ciclo, mas centrando-nos na questão da análise e produção, que é o trabalho do analista de intelligence, mas aplicando também técnicas e tecnologias relacionadas com a teoria de jogos de estratégia, a teoria da decisão, e esses métodos de apoio à decisão visam então o suporte ao trabalho do analista no sentido, enquanto ferramentas matemáticas de cenarização estratégica para recomendações, para a produção de recomendações. E é nesse sentido que iremos trabalhar. Portanto, ao nível do planeamento e direção, vamos então olhar um pouco melhor para cada uma destas fases do ciclo da intelligence. Ao nível do planeamento e direção, temos uma primeira fase que é o problem statement, ou seja, a definição do problema decisional, as main questions, ou seja, a definição de questões centrais em torno do problema que carecem de resposta, o que é que não sabemos, o que é que precisamos de saber, este é o ponto. Portanto, começamos qual é o problema, temos de delimitar o problema decisional em questão, e depois temos de ver quais são as questões críticas aqui, o que é que precisamos de saber, o que é que sabemos daquilo que precisamos de saber, o que é que já sabemos, e o que é que daquilo que precisamos de saber não sabemos. Portanto, aquilo que não sabemos são questões que carecem de resposta, portanto, e aí vamos ter de recolher informações, e então entram aí as Specific Intelligence Concerns, ou seja, a definição das necessidades específicas de intelligence. E essas necessidades específicas de intelligence dirigem-se, em geral, a stakeholders. Quais é que são os stakeholders envolvidos aqui? Portanto, todos aqueles que têm algum something at stake no problema e que nos influenciam em termos quer de envolvente externa, quer de envolvente interna, organizacional, por exemplo, no caso de uma empresa. E temos a definição dos elementos essenciais de informação. Portanto, os elementos essenciais de informação que dependem daquilo que nós, esses elementos essenciais de informação e os stakeholders vão-nos influenciar o plano de recolha de informações.
Porque é que nós recolhemos informações? É porque precisamos de resposta às tais questões, é aquilo, as questões que nós ah, que carecem de resposta e para as quais nós não temos resposta, temos de ir buscar, temos de ir desenvolver atividades de intelligence, e essas atividades de intelligence envolvem a definição quer dos stakeholders, quer dos elementos essenciais de informação. Esses elementos essenciais de informação estão relacionados então com essas tais questões que carecem de resposta. E aqui temos depois o plano de recolha de informações. Como vamos obter as informações necessárias para a resposta às tais main questions. Portanto, e esse é um ponto fundamental. Esta é uma metodologia central no seio da intelligence. Então, depois passamos, definindo o plano de recolha de informações, passamos à recolha. E a recolha de tudo aquilo que é necessário à produção de intelligence. Aqui estamos há um certo, aqui a linguagem intelligence, neste caso produção de intelligence, refere-se à produção, às atividades de produção de conhecimento, ou à produção de conhecimento relevante para a tomada de decisão. E muitas vezes na área, no meio da intelligence, muitas vezes fala-se das atividades de intelligence no sentido das atividades de produção de conhecimento, muitas vezes fala-se a intelligence no sentido do output, ou seja, já desse conhecimento relevante para a tomada de decisão. Portanto, quando se fala aqui em produção de intelligence, estamos a utilizar nesse sentido mais restrito, ou seja, já do output de conhecimento necessário à tomada de decisão. E foi um processo em que a palavra intelligence se deslocou também nesse sentido no âmbito profissional, na área da intelligence, no sentido da intelligence enquanto o output. Depois, mas voltando à questão da recolha, portanto, a recolha de informações, tudo aquilo que vai ser necessário para a resposta, no fundo, às nossas questões que carecem de resposta, às main questions, e é desenvolvida em torno dos stakeholders, da envolvente estratégica, dos elementos essenciais de informação. E essa é a recolha de informações. Agora, quando olhamos para a recolha de informações, começamos a encontrar diferentes, dependendo daquilo que são as fontes de informações, temos diferentes tipos de chamada intelligence, ou diferentes tipos de atividades de intelligence. A human intelligence são atividades de intelligence em que o conhecimento é obtido a partir de uma recolha de informações junto de fontes humanas, e é isso que se entende por human intelligence. O ciberespaço e as ciberoperações têm vindo a transformar a HumanInt, porque permitem interagir com fontes humanas online. Portanto, e embora sejam no âmbito de ciberoperações, nós podemos interagir com fontes humanas online e recolher informações junto de fontes humanas, utilizando o ciberespaço. Portanto, a interação ao nível das redes sociais com gestão humanas, no caso da defesa e segurança, isso tem conduzido à interação ao nível das redes sociais com uma gestão humana de contas falsas, e essas contas falsas podem interagir com alvos e esses alvos de informações, por exemplo, stakeholders relevantes, e podem recolher informações sobre esses alvos interagindo com esses alvos utilizando contas falsas. Outra fonte é recrutamento de influencers e o influencer engineering, e esses influencers, por exemplo, podem ser recrutados por Estados, usados em operações híbridas. Depois irá haver um webinar em torno desta questão das operações híbridas e da guerra híbrida, propaganda, influência e desinformação. Também no âmbito empresarial, a questão dos influencers é relevante no sentido da publicidade, e aí coloca-se a questão do marketing digital e dos influencers, da relevância dos influencers para o marketing digital, em que diferentes empresas necessitam de influencers, dos influencers para efeitos publicitários, portanto, e aí as informações também recolhidas junto desses influencers acerca de pontos-chave relevantes para o negócio são fundamentais. Uma base no caso empresarial, portanto, embora, por exemplo, no caso da defesa e segurança, a Human Intelligence depois conduz também à questão da espionagem. Não confundir espionagem com o Human Intelligence. Espionagem é uma das vias HumanInt, ou seja, de Human Intelligence para recolha de informações.
mas a HumeInt não se reduz à espionagem. E também no caso, no caso empresarial, por exemplo, a espionagem industrial é ilegal. No caso mas, por exemplo, um inquérito junto dos clientes é HumeInt, é recolha de informações junto de fontes humanas e é legal. Portanto, há fontes legais de recolha de informações junto de fontes humanas. Uma entrevista a um cliente, uma interação com fornecedores para recolha de informações, a interação com clientes, tudo isso, com a banca, por aí adiante, tudo isso permite recolha de informações junto de fontes humanas para uma empresa e é legal, é completamente legal. Portanto, não é espionagem industrial, não é ilegal. Portanto, estamos a falar de fontes legais de informações humanas e de HumeInt ao nível empresarial. E as empresas podem desenvolver HumeInt neste âmbito, portanto, de interação com fontes humanas. Agora, claro que no caso da defesa e segurança, a infiltração de agentes com conhecimentos de hacking, aqui entra uma dimensão nova, porque com a digitalização crescente decorrente da quarta revolução industrial, é uma vulnerabilidade fundamental no seio das empresas, não somente ao nível de espionagem industrial, em que, por exemplo, agentes com conhecimento de hacking infiltrados numa empresa podem recolher informações relevantes e roubar essas informações e utilizar para uma concorrente. E falamos em espionagem industrial, mas não é a única base da ação deste tipo de agentes. Agentes com conhecimento de hacking no seio de uma empresa ou mesmo um hacking externo a uma empresa pode permitir, em termos de cibersegurança, roubo de dados para venda, selling to the highest bidder, portanto vender a quem paga mais. Podem ser utilizados no caso dos ataques de ransomware, mas podem também podem ser utilizados para fazer disrupção, por exemplo, de sistemas. Por exemplo, um hacker bem posicionado num banco pode causar grandes problemas a um banco, por exemplo, se quiser disruptar as operações desse banco. E aí falamos também de HumeInt, de atividades de HumeInt ilegais, e é um risco de segurança, de cibersegurança para as empresas, portanto, e a questão da intelligence no seio empresarial também já começa a terem atenção esta dimensão, a dimensão de cibersegurança, portanto, aquilo que era a business intelligence no sentido de produção de conhecimentos ao nível da gestão para o desenvolvimento, por exemplo, para o desenvolvimento do negócio, para a expansão, sustentabilidade, vantagens competitivas, por aí adiante. Toda essa business intelligence tradicional agora tem de se expandir face à digitalização crescente da cadeia de valor, dos sistemas de distribuição, dos sistemas empresariais, de infraestruturas estratégicas relacionadas com uma empresa, portanto, ou com uma rede de empresas, portanto, neste tipo de base, a questão de segurança já começa a ter de ser integrada na intelligence empresarial, ou seja, a empresa, as atividades de business intelligence também se têm de dirigir no sentido de recolha de informações relacionadas com defesa e segurança da empresa, da própria empresa. E falamos em cibersegurança principalmente, mas não só, também no caso de empresas que operam em regiões com instabilidade política ou com instabilidade ou em que existem conflitos armados ou com grupos terroristas por aí adiante, em que há contingentes de segurança forte, aí essas empresas também têm de ter alguma recolha de informações relevante a esse nível também, no sentido da garantia da segurança empresarial. Mas no âmbito presente, e depois iremos abordar a questão da guerra híbrida, no âmbito da guerra híbrida, em que a guerra económica é uma das áreas da guerra híbrida, as empresas crescentemente, para fazerem face às ameaças, têm de fazer face a ameaças híbridas, e aí a intelligence relacionada com essa dimensão torna-se cada vez mais relevante. O uso de hacking a dispositivos para converter um indivíduo num witting agent é um outro problema. Por exemplo, qualquer funcionário de uma empresa pode ser convertido num espião sem que ele saiba. Basta que tenha os smartphones, o hacking ao seu smartphone, e podem ter acesso, por exemplo,
a dados de áudio, vídeo, por aí adiante. Isso é um problema porque o indivíduo pode se transformar num unwitting agent, ou mesmo esse indivíduo nas redes sociais a interagir, se houverem agentes que interagem com esse indivíduo nas redes sociais utilizando contas falsas, podem recolher informações junto desse indivíduo sem que ele se aperceba. E ele está a funcionar como um espião sem ter consciência que está a funcionar como espião, e aí isto ao nível da espionagem industrial, que é uma das áreas de human intelligence, ao nível empresarial, ilegal, mas o indivíduo tornando-se um unwitting agent, ele não é responsável por isso, mas foi alvo de hacking ou alvo de uma rede de espionagem industrial que o expôs, portanto, e pode expor a empresa também. Trolling online com a expansão da ação por bots pode ser utilizado também com atividades de intelligence warfare e de human intelligence dirigidas a um ponto específico que é disruptar uma empresa, por exemplo. Mas, portanto, considerando então a recolha de informações e regressando ao ponto central, essa recolha de informações em torno de uma empresa, por exemplo, pode ser desenvolvida pela empresa, no sentido de se proteger também, ao nível de cibersegurança, no sentido do desenvolvimento do negócio, toda a parte tradicional da Human Intelligence agora também se dirige a esta dimensão de cibersegurança e temos de ter em conta estes pontos que acabámos de falar, mas, portanto, Human Intelligence fica ao ponto que é a recolha de informação a partir de fontes humanas e as empresas podem fazê-lo legalmente, por exemplo, no caso dos inquéritos ou dos estudos de mercado, por aí adiante, em que interagem com fontes humanas. Open Source Intelligence. Ora, a Open Source Intelligence, juntamente com o OSINT, juntamente com a HUMINT, a Human Intelligence, é uma parte central da recolha de informações e está a ser fortemente transformada pelo ciberespaço ao nível de Big Data, Web Scrapers, aprendizagem com automação de recolha de dados online. Portanto, isto é um ponto fundamental. A aprendizagem e o acesso a Big Data constitui uma grande oportunidade de mercado para as empresas e uma oportunidade estratégica, mas ao mesmo tempo temos aqui um problema que é como trabalhar esses dados, e é aqui que entra a Data Science. Portanto, a Data Science não é exatamente estatística. A Data Science situa-se antes de aplicarmos os métodos estatísticos. Portanto, temos aqui uma base geral. Ela foi desenvolvida em primeiro lugar no seio de problemas, acaba por nascer no âmbito empresarial, embora também tenha raízes no âmbito dos serviços de informações, por exemplo, a NSA, com as informações que recolhia do mundo fora, teve acesso a grandes quantidades de dados, e depois havia a questão de como trabalhar esses dados também, mas também no âmbito empresarial, em força, a partir do momento em que a quarta revolução industrial avançou cada vez mais, os negócios online e acesso a dados online, temos ouro em grandes quantidades de dados, mas a questão era como trabalhar esses dados, e foi principalmente na área da informática, das tecnologias, as pessoas que trabalhavam na área das tecnologias de informação, que iniciaram o processo do desenvolvimento da Big Data, e a Big Data, da Data Science. E a Data Science, ou ciência de dados, acaba por vai buscar elementos à estatística, elementos à ciência da computação, é uma área interdisciplinar que junta as duas. E ela junta as duas áreas e começa por trabalhar os dados de modo a poder aplicar algoritmos e métodos estatísticos no sentido de extração de conhecimento relevante a partir de dados. Ou seja, estamos a falar de atividades de intelligence. A Data Science suporta as atividades de intelligence ao nível empresarial e também ao nível da defesa e segurança. E aqui a questão que se coloca é a obtenção de conhecimento a partir de dados utilizando métodos informáticos avançados. E a parte da Data Science é como trabalhar, a primeira fase da Data Science é como trabalhar os dados de modo, por exemplo, a uma inteligência artificial, um algoritmo de aprendizagem de máquina melhor poder ser aplicado ali para extrair conhecimento em torno dos dados, aplicação de técnicas de data mining, por exemplo, ou mineração de dados, ou por exemplo, podemos ter aqueles dados, agora o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos trabalhar esses dados no sentido de eles poderem e trabalhar grandes quantidades de dados, portanto, colocar bases de dados de Big Data, como trabalhar isso no sentido de
fazer o trabalho inicial de dados para poder depois selecionar as técnicas estatísticas a serem empregues, porque muitas vezes na data science também se aplica técnicas estatísticas tradicionais. Portanto, a técnica a ser aplicada é aquela que for a mais adequada ao problema em questão e aos dados também que temos. Ok, portanto, isto é a questão da Open Source Intelligence, ou seja, intelligence de fonte aberta no sentido de que nós vamos obter estes dados livremente online. Também o Big Data, também há Big Data, há dados que podem ser obtidos gratuitamente e dados que temos de pagar por eles. Mas, portanto, isso com a expansão do Big Data e em particular com a expansão da OSINT tivemos a questão da OSINT versus UMINT foi uma das questões que foi colocada, principalmente é um dos grandes debates no seio da área da intelligence recente, e essa questão é que não há um ou OSINT versus UMINT, ambas são úteis nos processos de produção de conhecimento relevante para a tomada de decisão, até porque a UMINT dá dimensões semânticas e mais sofisticadas que podemos não encontrar na OSINT, e a OSINT dá-nos para apanhar padrões que podem ser relevantes e que nós não tínhamos, e com uma inundação de grande quantidade de informações, nós vamos ter de aplicar métodos mais tecnológicos relacionados com a OSINT, e é relevante para a tomada de decisão. E podem ser desenvolvidas, a OSINT e o MINT são desenvolvidas em conjunto, reforçam-se mutuamente, portanto a relação não é do ou não deve ser de ou, e podem ser desenvolvidas por Estados, mas também por outras entidades, incluindo empresas, grupos políticos e lobbies, redes criminosas e terrorismo, e aqui a recolha de dados utilizando social media e que pode incluir ações de OSINT e de UMINT, ou seja, a obtenção de dados de fonte aberta, a obtenção de dados utilizando as redes sociais e o social media em termos gerais, portanto, o OSINT, fonte aberta e interagindo com alvos humanos ou com fontes humanas, e aí temos a Human Intelligence, e aí entra a questão, uma nova área que é a Social Media Intelligence, SMI ou SOCMINT. A Social Media Intelligence é fundamental para as empresas e é uma das grandes fontes de faturação, quer da Google, quer do Facebook, portanto as principais tecnológicas e das chamadas dos data brokers, no fundo são os intelligence brokers, portanto são empresas que produzem, que recolhem grandes quantidades de dados, portanto estamos a falar de que recolhem Big Data personalizado para diferentes viajantes da net, e que a pessoa fica metida nessas grandes bases de dados que depois podem ser utilizadas pode-se produzir conhecimento personalizado ou dirigido às necessidades de diferentes consumidores de informações, portanto, e aí desde FBI, desde as agências de intelligence dos diferentes países, por exemplo, às empresas, seguradoras, banca, por aí adiante, podem obter informações relevantes utilizando esse tipo de atividades. Isto é um negócio muito valioso, depois iremos falar em maior pormenor acerca dos novos mercados da intelligence, não neste webinar, mas mais adiante iremos falar acerca dos novos mercados da intelligence, e no fundo do New Intelligence Game, os novos jogos da intelligence. Mas para já interessa fixarmos no ponto fundamental, que é a questão da recolha de informações. Portanto, temos a recolha de informações fonte aberta, dados fonte aberta, HUMINT, junto de fontes humanas, e temos ainda aqui as duas a operarem, quer OSINT, quer HUMINT, mas temos um outro conceito de intelligence, que é a SOCMINT, que é utilizando o Social Media Intelligence, portanto, o social media como fonte de intelligence. Outras siglas e conceitos de intelligence, ainda estamos na fase da recolha, mas, portanto, outras siglas, Signals Intelligence, isso é expandida por sistemas de vigilância, radares e drones, fortemente aplicada à Tactical Intelligence, mas também com dimensões de Strategic Intelligence,
e em particular também com o recurso a hackers que podem ter acesso também a sistemas de Signals Intelligence. Measure and Signature Intelligence, a MASINT, fortemente aplicada à Tactical Intelligence, está relacionada com a identificação e tracking de alvos dinâmicos, fundamental em drone warfare. Isto é mais para no âmbito de defesa e segurança, são fundamentais, a Signals Intelligence e a Measure and Signature Intelligence. No âmbito empresarial, a prazo também vão começar a ser relevantes, portanto, e estas fontes. Principalmente quando estamos a falar de satélites, quando estamos a falar, por exemplo, de empresas que podem desenvolver soluções para gestão de crises, e aí com sistemas integrados, sistemas de informações integrados, e aí começa a ser relevante quer a Signals Intelligence, quer a Measure and Signature Intelligence, também no âmbito empresarial. Portanto, processamento. Aqui estamos, portanto, já seguimos a primeira fase, planeamento e direção e recolha, agora vamos para o processamento. O processamento, aí estamos a falar da integração de diferentes fontes, construção de sistemas de bases de dados, o data wrangling, ou seja, o trabalho inicial de dados e entrar data science em força, e aplicação de técnicas da chamada Intelligence Analytics. E esta ou seja, a analítica de intelligence, fortemente transformado recentemente pelos novos métodos vindos da data science e integrada no suporte, que está integrada no suporte à Intelligence Analytics, embora na Intelligence Analytics também se situa, por exemplo, a inteligência artificial desenvolvida no âmbito de atividades relacionadas, por exemplo, com a teoria de jogos. Agora, considerando a Intelligence Analytics, portanto, aqui temos a Machine Learning, a revolução da Machine Learning foi fundamental para o desenvolvimento da Intelligence Analytics. Temos também, então, estes métodos vindos da Data Science relacionados com extração de conhecimento a partir de dados, incluindo a aplicação da aprendizagem de máquina e Big Data Analytics. E iremos ver também exemplos destes pontos de aprendizagem de máquina ao longo dos webinars, embora os primeiros vão estar centrados numa fase mais adiante, não no processamento, mas numa fase mais adiante do processo do ciclo da intelligence. Vamos então olhar um pouco para a Intelligence Analytics. A Intelligence Analytics, a aplicação de Data Science avançada, aprendizagem de máquina e outros métodos também estatísticos para a análise de intelligence. E a questão que se coloca aqui é onde é que entram os algoritmos e a automação. E este é um ponto fundamental que se tem colocado ao nível da intelligence, principalmente face à quarta revolução industrial, é a capacidade de automação, de recolha de informações e também processamento de dados. E alguma na análise e produção coloca-se a questão até que ponto é que podemos automar também o próprio ciclo da intelligence. E isso é um ponto problemático, fundamental em termos de reflexão, e problemático porque uma automação total, iremos argumentar um pouco acerca disso, seria perigosa para os processos de tomada de decisão, porque reduziria a capacidade de tomada de decisão humana, mas já vamos ver em que sentido. Em que é que expande e em que é que reduz, portanto. Onde é que entram então os algoritmos e a automação? Na análise e produção das informações recolhidas, portanto, na recolha de informações é possível utilizar web scrapers e, portanto, há software mesmo para a OSINT, para Open Source Intelligence, que podem obter online para recolha de informações, inclusive podem ser utilizados também na Dark Web para recolha de informações. E aí estamos a falar ao nível da recolha, de automação de processos de recolha de informações, e, de certo modo, as grandes empresas tecnológicas, por exemplo, e as gestoras das redes sociais, dos social media, vão utilizar esse tipo vão utilizar a automação também ao nível dessa recolha de informações. Temos também depois ao nível da análise do processamento também, machine learning, e podemos automar pelo menos parte do processo. Não será, dependendo do problema, há problemas que podem ser mais difíceis de produzir uma automação completa. Porque, por exemplo, há muitas situações em que nós temos os dados e precisam do data scientist para colocar os dados em formato que permita
à, à máquina aprender. Agora, se nós já temos um sistema montado em que já temos mais ou menos quais é que são as fontes de dados, qual é que é o formato de transformações de dados que temos de aplicar e o sistema funcional, podemos automar bastante deste processo. Mas mesmo assim o data scientist é fundamental até para avaliar se existem problemas, como é que a coisa está a decorrer e para fazer alterações, inclusive nas transformações de dados e nos algoritmos que podem ser necessárias. Portanto, essa monitoragem é fundamental. Portanto, o Data Scientist está aqui presente quer na programação, quer na automação deste processo. Agora, na análise e produção. Na análise e produção, a questão da automação é uma questão problemática. E aqui a questão, o ponto central é, com o desenvolvimento da inteligência artificial, se podemos automar bastante da recolha e do processamento, podemos automar também o processo de análise e produção, ou seja, podemos substituir o analista de intelligence por um robô, ou por uma inteligência artificial, e aí estaríamos a falar de uma automação de todo o ciclo da intelligence. Vamos refletir um pouco acerca desta questão. Portanto, quando falamos da análise e produção, estamos a falar da análise das informações recolhidas pelas diferentes fontes, respondendo às Specific Intelligence Concerns. E diferentes problemas podem ter diferentes Specific Intelligence Concerns. Portanto, já aqui temos um problema com a automação. Mas, portanto, respondendo às Specific Intelligence Concerns e às questões centrais necessárias para a resolução do problema. Mas se tiver o problema mais ou menos standardizado, as Specific Intelligence Concerns podem estar mais ou menos também standardizadas. Agora, a questão que se coloca é que, quando falamos na análise e produção, a análise é desenvolvida pelo analista humano em torno dos resultados do processamento de dados e da aplicação de diferentes métodos de extração de conhecimento a partir de dados, assim como da aplicação, eventualmente, de métodos de tomada de decisão no suporte à cenarização estratégica, ou seja, aqui estamos a falar na produção de Strategic Foresight, e aí situa-se principalmente na área da Strategic Intelligence, este ponto específico. O Strategic Foresight, ou Prospectiva Estratégica, é uma das traduções para o Strategic Foresight. Estamos a falar então em força dos processos de cenarização estratégica, ok, e dos métodos de tomada de decisão. Alguma inteligência artificial pode ser desenvolvida aqui, aplicada aqui nos métodos de tomada de decisão. Iremos ver isso nos webinars, nos próximos webinars em que começarmos a trabalhar a teoria de jogos, de estratégia, e iremos ver o que é automável, o que é que não é, ou não é automável, ou é mais difícil de ser automável. Portanto, mas vamos olhar então um pouco para esta dimensão. A automação da análise e produção. Podemos substituir o analista, ou seja, análise desenvolvida pelo analista humano, com o uso de ferramentas, neste caso, processamento de dados, de aplicação de diferentes métodos de extração de conhecimento a partir de dados e ferramentas também no suporte à cenarização estratégica. Agora é preciso não esquecer que as inteligências artificiais são ferramentas, não é como os Transformers em que vêm não são alienígenas, máquinas alienígenas que vêm sencientes, portanto, e que vêm tomar conta do planeta. Portanto, não estamos a falar disto. Quando se fala humanos contra robôs, não estamos nesse cenário. Quando nós olhamos para as inteligências artificiais e para a robótica, estamos a trabalhar com o quê? Com ferramentas produzidas por seres humanos. Portanto, são produto de trabalho humano, são produto de conhecimento humano, tecnocientífico, são artefactos. E é preciso não confundir as coisas a esse nível. São artefactos, são ferramentas que o ser humano põe em uso. Agora, a questão é se o analista humano pode ser substituído por ferramentas. O trabalho do analista humano pode ser feito por estas ferramentas. Ou se o analista humano usa estas ferramentas no seu processo de análise de intelligence, mas não sendo substituível. Ok, olhemos então para esta questão. A automação da análise e produção. Substituição do analista de intelligence por inteligências artificiais. Será possível automar o sistema de análise de informações desenvolvendo uma inteligência artificial que forneça o Strategic Foresight, ou seja, a antevisão estratégica ou a prospectiva estratégica, e disponibilize sugestões automáticas para ações no campo diplomático, substituindo, por exemplo, ou no campo que for, portanto, substituindo a componente humana na análise de intelligence?
Quais os riscos barra falhas? Portanto, aqui este diapositivo foi adaptado de um que eu tinha desenvolvido para a área da defesa e segurança, ainda tem aqui no campo diplomático, sugestões automáticas para ações, para decisões aqui é no âmbito que for, empresarial, defesa e segurança, aquilo que for. Portanto, será possível fazer uma automação do sistema de análise de informações desenvolvendo uma inteligência artificial que forneça esse strategic foresight e, portanto, substitua completamente o analista. Quais os riscos barra falhas? Vamos olhar um pouco para este ponto. O uso de inteligências artificiais, uma coisa é o uso de inteligências artificiais no suporte, no processo de suporte à tomada de decisão, ou seja, se estamos a falar de sistemas de suporte à tomada de decisão híbridos, em que a inteligência artificial entra como ferramenta, e aí estamos a falar de intelligence augmentation, aumento da expansão da intelligence, no sentido em que expande o trabalho do analista de intelligence, e aí é uma cooperação humano-máquina, em que a máquina é utilizada como ferramenta, e são sistemas de suporte à tomada de decisão híbridos, porque tem a máquina, mas também tem o ser humano ali, a olhar para os resultados e a analisar e a produzir juízo cognitivo e também expectativas em torno e uma avaliação em torno dos próprios resultados fornecidos pela máquina. Portanto, a máquina é utilizada como ferramenta pelo analista, reduzindo a um ponto fundamental aqui, ao núcleo do ponto, ou a inteligência artificial como substituto do analista? Esta é a questão. Vamos olhar aqui para uma notícia recente. Este é de 2018 e seguiu um artigo em que dizia isto. Como é que a inteligência artificial está a gerir a política externa da China? E o artigo dizia o seguinte: a diplomacia chinesa e inteligência artificial, portanto, burocratas e políticos, juntamente com investigadores na China, have come to think, portanto, vieram a pensar acerca da inteligência artificial como uma assistente na sua tomada de decisão diária. Ora, aqui já não estamos a falar de analistas de intelligence, estamos a falar da substituição de analistas de intelligence por uma inteligência artificial que fornece diretamente sugestões ao decisor. Portanto, aqui retiraram o analista de intelligence, aqui estamos a falar de retirar o analista de intelligence do meio do processo e, portanto, pôr a inteligência artificial direto do sistema de recolhas de informações para a inteligência artificial e da inteligência artificial diretamente para o decisor político. Portanto, isto estamos a falar principalmente na área da Strategic Intelligence, no suporte à política externa. Portanto, Strategic Intelligence no suporte à política externa. E o uso de inteligência artificial aqui. A inteligência artificial, o que é esta inteligência artificial? Isto era a notícia de 2018, iria fazer? Dar inputs e sugestões, isto era a sugestão, portanto, de desenvolvimento desta inteligência artificial, dar inputs e sugestões à medida que os decisores tomam decisões importantes diárias. Ora, aqui falamos de um sistema de analytics de suporte à tomada de decisão, em que se reúnem diferentes informações, elas são trabalhadas automaticamente pela inteligência artificial e fornece inputs diretos para o decisor. Agora, tomar decisões importantes no dia a dia. A inteligência artificial foi treinada com dados que se relacionam com políticas internacionais, políticas domésticas e muitas outras questões. O sistema de inteligência artificial, assim treinado, pode produzir sugestões de política e sugestões e recomendações de política numa questão de segundos. Ora, nós vamos ver sistemas de inteligência artificial que vão produzir recomendações, sugestões e recomendações. Agora, passam pelo analista a produção do relatório de intelligence ao nível de analisar e avaliar aquilo que esses próprios sistemas estão a produzir em termos de recomendações. Em questões estratégicas, em questões de dia-a-dia, do ponto de vista económico, podemos automar bastante deste processo. Agora, em questões estratégicas mais fortes de política externa, carece do analista de intelligence. Vamos ver porquê. Daqui a um segundo. Ainda olhando para a questão da China, um outro artigo de 2019
questiona se irão os algoritmos tomar decisões seguras em política externa. E diz o seguinte: a inteligência artificial está a começar a influenciar a tomada de decisão portanto, nos negócios estrangeiros e diplomacia. E foi reportado que nos anos recentes um sistema de inteligência artificial chinês foi revisto, reviu quase todo o projeto de investimento estrangeiro. Ora bem, portanto, a China aplicou a inteligência artificial, portanto, estamos a falar de um passado recente, 2019, a China aplicou, mas passado, portanto, a China aplicou inteligência artificial na avaliação de projetos de investimento estrangeiro. Ora, aqui estamos a falar de decisões estratégicas de investimento, que têm uma dimensão geopolítica para a China, portanto, e ao nível da chamada guerra híbrida, que é competitiva e cooperativa também, a China ganha território geopolítico na competição entre as grandes potências, quanto mais importante for enquanto potência global. E a questão que se coloca aqui é que nós temos um jogo, quando olhamos para a questão da competição entre as grandes potências e das operações híbridas e da chamada guerra híbrida, que redefiniu a dimensão, portanto, definiu em termos de dimensão fundamental a questão do jogo competitivo como questão estratégica, e grande questão estratégica, e isso quer nos Estados Unidos, quer na reflexão dos Estados Unidos, quer da Rússia, quer da China, que são as três grandes potências. Há outras emergentes, a Índia também está a tentar ascender enquanto potência regional, mas as três grandes potências, China, Rússia e Índia, cooperaram. Agora a Rússia invadiu a Ucrânia e temos todos os problemas que se estão a colocar, mas houve cooperação e competição entre estas potências, e em força competição. Principalmente a Rússia cooperou um pouco mais com a China, mas há competição. E a questão, a China, o objetivo de cada uma delas é tornar-se a grande potência mundial. Claro que a Rússia terá muita dificuldade neste momento face àquilo que foi o jogo. O jogo da Rússia até recentemente era de guerra híbrida, de estratégias híbridas e de jogo de intelligence. E de influência geopolítica, utilizando inclusive a dinâmica com os oligarcas. Agora, e apostando em força na energia, no setor da energia, e começou também a tentar estender essa influência a partir da área da energia e a partir dessa dinâmica de intelligence ao meio político europeu, norte-americano, por exemplo, a questão da linha Trump nos Estados Unidos, no Partido Republicano, a oposição ao Partido Democrata, o financiamento de grupos de protesto, quer da linha da esquerda, quer da linha da direita, portanto, falamos, portanto, os partidos da esquerda alternativa e da direita alternativa, que se ligam depois aos movimentos de extrema-direita, são ambos financiados e apoiados em termos de operações, inclusive no ciberespaço, pela Rússia. E a Rússia também estendeu em termos de dinâmica de rede de negócios, utilizando também a dinâmica com os oligarcas ao nível europeu, e a ideia é que, por exemplo, com a saída dos Estados Unidos, a questão a relação mais tensa dos Estados Unidos com o Médio Oriente, a Rússia tentou ocupar um espaço geopolítico também ao nível do Médio Oriente. Agora, a questão que se coloca é que a China compete com ambas também e quer ser a primeira potência mundial. Mas há aqui um ponto fundamental. Estamos a falar de uma economia planetária completamente interligada, tudo integrado, em termos de, e falamos aqui podemos falar aqui de uma quarta potência, que é esta economia e finanças globais normal e paralelas. Portanto, a underground, os mercados negros por aí adiante também são globais, também são transnacionais, e se quisermos temos e podemos pensar nisto como uma quarta grande potência. E a questão que se coloca não é que neste jogo a China entendeu bem essa dimensão, e o ponto fundamental da China é ligar-se em rede a este sistema global, mesmo com a Belt and Road Initiative, e que está ali referida.
E a ideia central é que um dos pilares estratégicos da competição, portanto, quando falamos em operações híbridas e guerra híbrida, a guerra híbrida desenvolve-se também numa dimensão cooperativa e competitiva, num pilar não militar, que usa influência geopolítica e que visa ganhar território geopolítico e geoeconómico, indo pela via económica e pela via de investimentos estratégicos. Portanto, e isso foi desenvolvido em força pela China. Portanto, a China, enquanto potência, a questão da guerra económica, há uma oposição e há uma cooperação, mas no caso da China, neste jogo competitivo, a guerra económica é um jogo competitivo entre estas três grandes potências. Mas há aqui que ter em conta o sistema, este sistema económico global, transnacional, todo interligado, que inclui economias normais, as economias paralelas e todos estes fluxos, incluindo as criptomoedas, e sistema financeiro internacional, por aí adiante. E tudo isto, e a China penetra neste sistema, ligando-se tentacularmente ao nível global, portanto, criando uma ligação em rede. E essa ligação em rede, portanto, quando falamos destes processos de investimento, são processos de investimento no sentido de se tornar a primeira grande potência, a maior economia global, com ligações em rede capazes de lhe garantir uma influência geopolítica. Portanto, influenciar os governos porque tem um domínio económico muito grande, porque está ligado em rede ao nível global. Portanto, e este processo, isto faz parte da questão das chamadas operações híbridas, são operações económicas. Portanto, quando falamos nos negócios com a China e nos investimentos estratégicos da China, estamos a falar de investimentos estratégicos no âmbito deste jogo de competição entre as grandes potências e de conexão, no caso da China, em rede, e também nos Estados Unidos, também joga esse jogo. A Rússia agora está a perder esse jogo com aquilo que foi a invasão da Ucrânia e previsivelmente perderá pelo menos durante. Vai ser difícil recuperar posição nesse jogo, face às sanções económicas e financeiras e políticas que está a ser alvo como retaliação em relação à invasão da Ucrânia. E quanto mais tempo durar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quanto mais perdas a Rússia sofrer em termos militares, mas também quanto mais forte for essa ofensiva, pior vai ser, e quanto mais tempo durar a guerra, pior vai ser para a Rússia em termos de garantir o seu estatuto enquanto potência. Mesmo enquanto potência regional, pode perder esse estatuto. Portanto, isto por via da disrupção económica e financeira. E aí tem que ver com o sistema económico, com o sistema financeiro global. E isso dá uma vantagem à China, ao nível, enquanto potência global, porque as próprias sanções vão atingir a economia europeia, a economia norte-americana, e a China já definiu como que irá seguir uma estratégia de expansão do investimento e de expansão económica nos próximos anos, e aí pode se tornar realmente a primeira potência mundial em termos económicos e com uma ligação em rede tentacular, quer à África, quer à Europa e também aos Estados Unidos, em que as duas potências têm relação, e inclusive é uma Rússia já completamente desestruturada em termos económicos e financeiros, mas em que a China tem toda a vantagem comercial, principalmente face à desvalorização do rublo. Mas, portanto, isto o cenário aqui está em movimento completo e as incertezas são elevadas porque não sabemos o que é que vai acontecer neste processo com a guerra da Ucrânia. E a cenarização é crítica, portanto, o desenvolvimento de atividades de intelligence e de cenarização também para as empresas. Agora, olhando para esta dimensão central da China, isto são processos geoestratégicos, quando falamos de investimento chinês externo, estamos a falar de processos geoestratégicos, e a China aplicou a inteligência artificial nestes processos de tomada de decisão para investimento estrangeiro e em relação com a grande iniciativa estratégica da China, Belt and Road Initiative. Portanto, a inteligência artificial foi aplicada aqui.
Agora, claro que a China também estava a considerar, portanto estamos a falar em 2019, aplicar sistemas de inteligência artificial ao setor da defesa. E é inevitável, todos aplicam, pelo menos na parte da data science, é fundamental. Portanto, a aplicação disso. A questão é da automação. E era essa automação que estava aqui presente no artigo anterior de 2018, a indicação da possibilidade de automação dos processos de tomada de decisão estratégica, substituindo o analista. Ora, em decisões geoestratégicas como aquelas que a China está a tomar, dificilmente o sistema vai fornecer recomendações. Agora, é natural que um sistema, por exemplo, ao nível financeiro, é mais fácil de produzir uma avaliação financeira e que seja depois conectável, económica e financeira, que seja depois conectável com uma dimensão geopolítica. Mas a dimensão geopolítica tem de ser avaliada por um decisor humano, e esse é um ponto fundamental, e pensada no seio da grande estratégia chinesa, e esse é um ponto fundamental. E este exemplo serve, o exemplo da China e agora da CIA serve para nos demonstrar o ponto central de que não é da não automação do analista. O analista é necessário. Porquê? Portanto, olhemos para o ponto central aqui na CIA, que expressa bem o ponto em que se coloca a questão da não automação de todo o ciclo da intelligence. A CIA desenvolve o grosso dos seus recursos a fornecer strategic intelligence aos decisores políticos. E ela realiza esta importante função monitorando, isto é uma citação da CIA, monitorando eventos, ok? Monitoragem de eventos. Aqui podemos ter sistemas com automação, avisando os decisores acerca de ameaças para os Estados Unidos e prevendo desenvolvimentos, forecasting developments. Os assuntos envolvidos podem incluir dizer respeito a diferentes regiões, problemas ou personalidades em vários contextos políticos, geográficos, económicos, militares, científicos ou biográficos. Eventos correntes, capacidades e futuras tendências são examinadas. Ora bem, há aqui uma dimensão, há dimensões qualitativas que se perdem se não tivermos o analista humano aqui presente. Portanto, há uma redução. Onde é que a ferramenta amplifica o trabalho do ser humano e é em que há intelligence augmentation para o analista de intelligence? É no trabalho daquele big data, a apanhar padrões e até sugerir possíveis cursos de ação. Mas o analista humano, há dimensões qualitativas ligadas à intelligence que o analista humano tem e que dimensões semânticas, questões relacionadas com a intuição, com uma avaliação que vai para além da dimensão algorítmica, que não é algoritmizável e que e aí é fundamental o analista humano. Portanto, o analista humano usar a inteligência artificial enquanto ferramenta, isso permite-lhe expandir aquilo que é o seu processo de trabalho e todo o processo de trabalho e de processamento de informações, e inclusive auxilia no processo neste processo final que temos aqui, portanto, no processo de análise e produção, ao nível dos métodos de apoio à decisão. Mas há dimensões de análise qualitativa, principalmente tendo em conta todas as dimensões que estão envolvidas aqui no processo de produção de intelligence e que carecem do analista humano. Isso não significa que partes deste processo não possam ser automatizados e portanto, não possamos pôr aqui inteligências artificiais a fazer, mas a substituição completa do analista humano vai reduzir a capacidade de obter bons trabalhos em termos de intelligence. Boa intelligence aqui não é obtida se substituir o ser humano por uma máquina, porque há dimensões, há todo um conjunto de dimensões, inclusive de contacto humano, por exemplo, ao nível da HuMint, que a máquina não é capaz não vai refletir. Portanto, há aqui dimensões em que necessitamos mesmo do ser humano. Portanto, ao nível da recolha de dados, é algoritmizável no caso da OSINT. A HuMint tem uma relação complexa com os algoritmos. As redes sociais, podemos ter bots em conjunto com seres humanos a gerir contas estáticas. O uso de ferramentas de hacking por parte de HuMint e Hacked
unwitting agents também temos uma dimensão complexa com as inteligências artificiais, a integração de fontes de informações produzidos pela HuMint combinados com sistemas avançados de bases de dados para processamento utilizando aprendizagem de máquina. Essa parte temos o uso das inteligências artificiais. No processamento de dados, na parte inicial de preparação dos dados, limpeza e análise de padrões para poder aplicar as técnicas de análise, é algoritmizável, mas com alguns limites. A análise dos dados utilizando técnicas da data science é algoritmizável, mas existem dimensões qualitativas na intelligence que carecem da presença do ser humano. Portanto, a automação pressupõe um ambiente mecânico, previsível, com uma elevada confiança, e se as circunstâncias mudam, o algoritmo aquilo que era o contexto que determinou as regras que estão colocadas no algoritmo pode mudar. E se esse contexto mudou, o algoritmo já não pode ser aquele e o algoritmo pode dar decisões, um suporte à tomada de decisão errado. Portanto, já houve um fundo de investimento que foi à falência exatamente porque se baseava somente no algoritmo e seguiu o algoritmo cegamente quando estava a ocorrer um crash. E o algoritmo dizia-lhe para continuar a comprar e eles continuaram a comprar. Portanto, é mais ou menos como o surfista que olha para as ondas e diz que olha para uma tsunami e diz assim, este é o melhor momento para fazer surf. Portanto, é perigoso, ok? Portanto, não é essa a realidade da Strategic Intelligence. Portanto, na Strategic Intelligence não temos principalmente com uma mudança tecnológica, social, económica acelerada, exponencial, o ambiente não é mecânico previsível. As inteligências artificiais são aplicáveis a um nível fundamental de trabalho de Big Data, mas uma previsibilidade mecânica estável, não existe essa previsibilidade mecânica estável. Ele é previsível dentro de limites, mas o processo de cenarização, o ser humano aqui é fundamental. Ao nível da perspectiva estratégica, portanto, no Strategic Foresight, que caracteriza as atividades de Strategic Intelligence, não são optimáveis. Portanto, podemos ter parte do trabalho que é feito com recurso a inteligências artificiais, mas precisamos aqui do analista humano. Portanto, na análise e produção, o analista humano é fundamental. Até porque uma decisão errada pode custar, neste caso, por exemplo, ao Putin, vai, em princípio, custar a posição da Rússia enquanto potência regional. Pode custar. Não sabemos se vai ser esse o resultado final, porque está em movimento todo o processo, mas dificilmente, face às condições presentes, e é a previsão das próprias secretas russas, segundo um relatório, um leaked report, que indica que as próprias secretas russas neste momento estão a prever que o Putin perdeu o jogo ou vai perder o jogo. Portanto, não há nenhum cenário que nos cenários que estão a prever, em termos de Strategic Intelligence, não há, neste caso creio que é a FSB, e a previsão é que dos cenários produzidos é que em nenhum dos cenários o Putin ganha. Portanto, e aqui é uma perda também da Rússia enquanto potência. Portanto, enquanto potência regional também e enquanto afirmação para potência global. Principalmente tendo em atenção o nível de sanções económicas e a disrupção que está a ocorrer. Portanto, continuando, a nova dimensão central para a Strategic Intelligence é a de cooperação, então, entre agentes artificiais, ou seja, ferramentas cognitivas, e humanos, o uso de sistemas inteligentes artificiais e do ciberespaço no contexto da produção de intelligence, mas sem substituir o analista humano. Iremos ver bastantes exemplos práticos disto. Agora, como definir Business Intelligence? Bem, o conceito geral de Intelligence, por Intelligence entendemos todas as atividades envolvidas na produção de conhecimento necessário à decisão estratégica, Strategic Intelligence ou tática, Tactical Intelligence. Logo, Business Intelligence portanto, aqui estamos a falar de todas estas atividades envolvidas na produção de conhecimento necessário à tomada de decisão no contexto empresarial. Portanto, e aí falamos na Business Intelligence. Agora, Economic Intelligence. E já existem estes termos, já começam a entrar em português, já se fala na inteligência económica, portanto, esta é a informação, tem aqui a definição da Enciclopédia Britânica, informação referente à produção,
distribuição e consumo de bens e serviços, assim como de trabalho, finanças, portanto, os mercados laborais, finanças, a fiscalidade e outros aspectos da economia de uma nação ou do sistema económico internacional. Portanto, aí fala-se, no fundo, o que é então a Economic Intelligence? É todas as atividades desenvolvidas no âmbito, na produção de intelligence que trabalha, na produção de conhecimento relevante para a tomada de decisão, em que estamos a trabalhar informações relacionadas com produção, distribuição, consumo de bens e serviços, mercados laborais, finanças, fiscalidade e outros aspectos da economia da nação, do sistema económico internacional. E aí a Economic Intelligence vai ser importante para a Business Intelligence e podemos ter empresas a desenvolver atividades de Economic Intelligence. Agora podem pensar assim, mas não é toda a Business Intelligence, não se vai dirigir somente a uma dimensão de Economic Intelligence, não poderia ser redutível, não, por exemplo, desde logo, uma das áreas da Business Intelligence vai ter de ser, também, por exemplo, mais recente, como tínhamos falado, vai ter de se desenvolver na área também da cibersegurança, ou seja, Business Intelligence relacionada com a produção de conhecimento relevante na tomada de decisão, relacionada com a proteção dos sistemas e dos dados da empresa. Portanto, e aí temos de terem atenção e proteção contra, por exemplo, atividades de espionagem industrial e por aí adiante. Portanto, e aí a Business Intelligence pode ser desenvolvida ao nível da própria segurança, cibersegurança e segurança empresarial. E no contexto das operações híbridas, podemos ir ao ponto da transição da questão da cibersegurança para a segurança híbrida. E as empresas são alvo de operações híbridas, no sentido de disruptar uma economia de um país. Podem ser alvo de operações híbridas para disruptar, por exemplo, uma empresa que é relevante para as infraestruturas críticas de um determinado país, por exemplo. Portanto, empresas que operem na área da energia é um bom exemplo. Ok, inteligência económica, portanto, produção de conhecimento necessário à tomada de decisão envolvendo variáveis económicas e financeiras. Business Intelligence e Decision Analytics, temos três, quando olhamos para a Decision Analytics e na relação também com a Business Intelligence, temos três grandes áreas: a analítica descritiva, que descreve, portanto, um determinado contexto, portanto, dá-nos uma base para uma caracterização daquilo que é um contexto, um problema decisional, mas temos depois a preditiva, que tenta prever o comportamento ou de variáveis económicas ou de gestão relevantes, e a prescritiva, que fornece propostas de ação. Portanto, e aí o analista tem de avaliar ambas as dimensões. Portanto, ao nível prescritivo, terá de avaliar o resultado que lhe dá a ferramenta e realizar recomendações em função disso também, no caso de aplicar ferramentas tecnológicas aqui. Mas, portanto, temos de ter estas três dimensões da Analytics. Iremos ver, no caso quer da teoria da decisão, quer da teoria dos jogos, são os webinars seguintes, são dirigidos a estas áreas, teoria da decisão e teoria dos jogos, portanto, ambas na analítica preditiva e prescritiva. Iremos analisar isso em pormenor. Portanto, métodos matemáticos aqui com que estamos a trabalhar, e estes webinars na parte da teoria dos jogos e de tomada de decisão estão integrados na Unidade Curricular de Matemática 2 da Licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade Lusófona. Portanto, aqui os métodos matemáticos com que estamos a trabalhar vão estar dirigidos à aplicação prática, iremos ver mesmo isso, ou seja, não vamos estar a trabalhar a teoria dos jogos em abstrato nos problemas gerais, portanto vamos mesmo aplicar a teoria dos jogos como métodos de cenarização. Isso é feito em aula e vai ser feito aqui nestes webinars também, em termos de análise e produção de conhecimento relevante para a tomada de decisão, portanto, dentro do ciclo da intelligence, e o ciclo da intelligence vai ser recorrentemente recuperado. Portanto, vamos mesmo mostrar como aplicar na prática teoria de jogos no contexto de métodos de cenarização, enquanto método de cenarização estratégica. E a teoria da decisão também. A data science,
irá ser trabalhada também, mas vamos primeiro trabalhar a dimensão da teoria de jogos. Portanto, os métodos matemáticos, então, há dois grandes, estes métodos matemáticos fundamentais, portanto, ao nível daquilo que é a business intelligence, a data science na recolha e processamento de dados, e depois na produção do conhecimento, na fase de recolha e processamento de dados, a data science é aqui fundamental, e a algoritmização da data science, o uso da aprendizagem de máquina, de métodos de extração de conhecimento a partir de dados é aqui fundamental. Depois os métodos de cenarização, aqui temos a fase de análise e produção, são aplicados na fase de análise e produção. Portanto, estes são os grandes métodos matemáticos no contexto da business intelligence e da inteligência económica, ou economic intelligence, e da strategic intelligence. São duas grandes famílias de métodos matemáticos, métodos um ao nível da recolha e processamento de dados, que inclui data science, a estatística, por aí adiante, e depois uma outra linha que são os métodos de cenarização, que incluem a análise e produção de conhecimento, portanto, que é o término do processo até depois para a divulgação, para a produção do relatório de intelligence, que depois é divulgado com as recomendações para os decisores. Portanto, relativamente aos métodos matemáticos de cenarização, que é por aí que vamos começar, portanto, temos a teoria da decisão, em que temos uma cenarização probabilística em problemas de decisão com uma probabilidade associada a cada cenário, e aqui entram a teoria das probabilidades, o cálculo de máximos e mínimos, e depois temos a teoria de jogos, com a cenarização em contexto de interação estratégica, e aqui estamos a falar de contingência estratégica, também permite probabilizar cenários quando se trabalha com estratégias mistas. Deixem-me mudar aqui o J para H. Quando se trabalha com estratégias mistas. Ok, portanto, depois iremos ver o que é que são estas estratégias mistas e como elas podem ser aplicadas como método de cenarização probabilística, utilizando uma estrutura de um jogo enquanto modelo de interação estratégica no âmbito de cenarização estratégica em problemas de tomada de decisão. Portanto, a teoria de jogos, nós vamos, o nosso processo dos exemplos que vamos trabalhar da teoria de jogos, embora trabalhemos alguns clássicos, vamos trabalhar principalmente exemplos aplicados no âmbito empresarial, ou seja, a ideia é mesmo como é que isto pode ser operacionalizado no terreno enquanto ferramentas de cenarização estratégica. E assim terminamos o primeiro webinar e até à próxima.